Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 6. As lições de amor. Seção 5. As lições do Espírito Santo. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que você conhece agora, mas só ensina para fazer com que seja igual a ele. Já havia ensinado errado a você mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Nós ensinamos errado a nós mesmos. Não acreditou na sua própria perfeição. Iria Deus te ensinar que tinha feito uma mente dividida quando ele só conhece a sua mente íntegra? É uma pergunta, né? O que Deus sabe é que os seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. Eu vou ler de novo aqui porque tem algumas interpretações aqui, tipo o seu e sua aqui, que é de Deus e o que é nosso. O que Deus sabe é que os seus canais, que somos nós aqui, os canais de Deus, os seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria, ou seja, ele não pode transmitir a alegria de Deus. E saber que as suas crianças, que somos nós, estão totalmente alegres. A doação da sua alegria, que é a alegria de Deus, é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim, ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Olha que lindo, gente. Deus é muito amoroso, né? Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz, ou seja, que o dia já chegou, que a luz veio, né? Ele está perguntando como a gente pode despertar as crianças, literalmente crianças mesmo, a não ser com uma voz gentil, uma voz doce. E essa é a voz que ele está trazendo aqui, fazendo essa analogia com a voz do Espírito Santo. E crianças aqui, ele está dizendo que nós somos essas crianças de Deus. Mas agora ele continua aqui no âmbito da criança mesmo, criança, o ser pequeno. Você não as informa de que os pesadelos que tantas assustaram não eram reais, porque as crianças acreditam em mágica. Meramente você assegura a elas que agora estão a salvo. Então, você as treina para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmas, elas chamarão a luz para dispersá-los. Então, isso aqui no contexto de um ser humano criança, né? Que a gente tem que ensinar que os sonhos em si não podem atacar a elas, né? E isso é o que ele também faz com a gente. Ele tenta, através da voz do Espírito Santo, ele tenta não, com certeza ele vai conseguir, né, gente? Eu espero que a gente entenda que isso tudo que a gente vive, esse mundo que é chamado mundo de ilusões, que isso não pode nos afetar, não pode nos tirar a nossa pureza, a nossa perfeição, que é divina. É muito lindo, não é? Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado, de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considere o medo e a confusão que uma criança experimentaria se você lhe tivesse dito: não faça isso, porque vai se machucar e não estará a salva. Mas, se em vez disso fizer aquilo, escapará do dano e estará a salvo, e assim não sentirá medo. Com certeza, é melhor usar só 3 palavras. Faça apenas isso. São as 3 palavras que ele quis dizer aqui, né? Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida
e muito facilmente lembrada. No meu entendimento, esse professor sábio, ele trouxe toda essa situação aqui, esse contexto, para nos dizer que esse professor sábio, que é o Espírito Santo, ele vai ser claro com a gente. Ele não vai ficar, se você fizer isso ou fizer aquilo. Isso é a voz do ego. Porque a voz do Espírito Santo vai dizer simplesmente, faça apenas isso, faça aquilo. Então, não tem toda uma embromação, né, para tentar nos persuadir. O Espírito Santo é claro, simples e direto. É lindo. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros porque não assusta as crianças e aqueles a quem falta juízo são crianças. Então, aqueles que ainda não aprenderam o caminho, como essa vida funciona, o que realmente cada um de nós é, que tem essa força poderosa, criadora e amorosa que cuida de nós e que rege tudo e que age através de nós também. Quem ainda não compreendeu isso, é o que ele está dizendo aqui, são essas crianças a quem falta juízo. Então, são crianças sim, mesmo nós aqui na condição de adultos, que não compreendemos isso, somos essas crianças que precisam desse professor para nos ensinar. Entretanto, ele, que é o Espírito Santo, né, sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato, confundem fantasias e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos, simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz, que é a luz do Espírito Santo, é sempre o chamado para o despertar, seja o que for que esteja sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. O Espírito Santo, então, ele só fala a respeito daquilo que é eterno, daquilo que é justo, nobre, amoroso, alegre, pacífico. É muito lindo. A seção 5, que é essa que eu acabei de ler, que fala sobre as lições do Espírito Santo, ela tem mais 3 partes aqui, que são as lições que o Espírito Santo está nos ensinando, né? A parte A é para ter, dá tudo a todos. A parte B, para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. E a letra C, a parte C, seja vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Mas para esse áudio aqui não ficar muito longo, e como cada parte dessa tem um número significativo de parágrafos, eu vou fazer a leitura delas separadamente, cada uma num áudio. Fim da leitura do livro-texto.